Bom, a gente vai falar um pouco mais pra frente desses medicamentos, dos venenos, Aham. mas eu quero, até a gente chegar lá, eu quero chegar da questão genética do corpo, né? Assim, cada ser humano tem a sua genética. Obviamente, cada um tem o seu DNA, óbvio, né? Isso que eu quero dizer, mas o seu design genético, né? Sim. Então, o que funciona pra mim não funciona pro Roger, pode não funcionar pra você, e cada um tem a sua. Cada corpo reage de certa forma com esses venenos, vamos dizer. Não é veneno que vocês falam, não. Os termogênicos, né? Como é Não, que. ergogênicos. Ergogênicos, isso. Ergogênicos. Esses ergogênicos. Termogênico. Mas o Termogênico. termogênico é um ergogênico. Isso. Esses. Os produtos, meu filho, cada corpo reage de uma forma, e aí é importante você ter esse acompanhamento de um profissional como você, que consegue fazer uma análise corporal genética daquele cara, para saber quantidade, dosagem, etc. Não. Sim. Então, assim, o foco principal é a redução de dano, né? Porque, assim, como você falou, antigamente era tudo meio quieto, hoje em É. dia você. Então, o que que acontecia? Um atleta que estava cheio de problema, ele entrava no consultório e o médico dizia: sai daqui, não vou te atender. Uhum. Porque ele nem sabia o que fazer com aquela pessoa. Ok. Então a gente hoje tem grupos de estudo de medicina baseado em evidência de uso de esteroide. Por quê? Porque são medicamentos milagrosos para várias coisas. Uhum. Então, para paciente com queimadura grande, extensa, o cara é internado no hospital, se eu não der anabolizante, é uma má prática médica, porque eu vou acelerar a recuperação dessa pessoa. Sim, entendi. Né? Então, cirurgias grandes, cirurgia ortopédica, até para idoso que começa a ter muita perda de massa muscular, não consegue mais tomar banho sozinho. Então, assim, se para esse público funciona, existe alguma margem de segurança. Há uma indicação médica que é positiva nisso, né? Sim, Assim, sim, óbvio. sim. Nos Estados Unidos é muito usado para paciente com HIV, Sim. né, Aham. para evitar a perda de massa muscular e anemias. Então, para isso tudo funciona. Mas o que que começou a acontecer? Então, os médicos começaram a estudar para receber esse paciente. Então, muitas vezes o médico ele não vai prescrever para o cara, né? Ele vai só controlar os danos Ah, para ajudar essa pessoa. Então, isso é algo muito recente, porque antigamente existia um preconceito gigantesco. E aí o cara buscava ajuda e ele era chutado para fora. Só que assim, primeiro que caramba, velho. todo médico faz um voto, um juramento, né, Sim. de salvar vidas. Sim. Então eu não posso negar o serviço para uma pessoa porque eu acho que ela é muito grande, muito forte, né? Então o cara tá com um problema no fígado, ajuda o cara, né? Faz alguma coisa. Então começou a ter esse interesse e, e aí começamos a estudar mais os danos, Aham. para a gente saber como contornar, o que evitar para reduzir esses danos. Né? E o interessante é que o dano, como qualquer droga, uma aspirina tem um colateral. Tudo tem um colateral, né? Então, esses danos seriam os colaterais, talvez. Exatamente. Então, já que todo tipo de droga, que é Sim, um sim, fármaco, né? fármaco, isso. Fármaco. Tem um colateral, tudo vai ter. Então, nesse caso, vocês conseguiram entender isso, que a gente tinha como diminuir um pouco esse colateral, né? Exato. Bom, até amendoim tem colateral. Né? Tem gente que Beber come água demais. amendoim e tem um choque anafilático Sim, e morre. pode Né? crer. Então, Entendi. tudo tem que pesar benefício e risco E risco. Aham. para cada pessoa. Então, tem gente que vai tentar usar, às vezes até fazer uma reposição com indicação. Então, um homem que está na andropausa lá, cinquentão, já está, às vezes, desenvolve uma depressão por falta de Sim. testosterona. O médico vai tentar usar e a pressão arterial desse cara estoura. Esse é um cara que vai ter dificuldade para fazer uso. Saquei. Então, a gente até, quando me perguntam, né, quais são as características do bom atleta de fisiculturismo profissional? Para mim, a primeira é tolerância a drogas. Porque se ele não conseguir usar, ele não vai chegar onde os outros estão. Na genética dele lá tem que ser uma genética tolerante, né? Exatamente. Tá. Então começa por aí. Depois você vai analisar o resto. Caramba, velho. A nível profissional, Sim, né? claro.